Queridos, nós estamos ainda começando o nosso ano de reflexões sobre o nosso novo tema, que é uma fé que salta muralhas, o tema que vai direcionar as nossas reflexões, os nossos papos aqui ao longo de 2024. E eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo, lá em Gênesis capítulo 11. O pessoal da transmissão fica falando que eu estou torto ali na tela ali. Gênesis capítulo 11, lá no finalzinho do capítulo, nós vamos ler a introdução da vida de Abraão, que é um texto que muitas vezes nós lemos junto do capítulo 12, mas que é interessante para a gente situar, né, o que está acontecendo ali. Gênesis 11, 27, logo depois de contar a história da Torre de Babel, nós lemos assim: essa é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã, mas ao chegarem a Harã estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Nós estamos com um tema esse ano que é uma fé que salta muralhas, e no primeiro domingo que nós conversamos sobre esse tema, nós nos lembramos de um fato um tanto interessante, que é a geração de Josué, que é uma das gerações mais acossadas de problemas, dificuldades, muralhas, obstáculos de todos os tempos, é também uma das gerações mais bem-sucedidas, vitoriosas e exitosas de todos os tempos. Se a gente pudesse fazer uma entrevista com Josué, eu tenho certeza que nós gostaríamos de fazer uma pergunta, que é o seguinte: Josué, como é que você, sendo o mentor e o líder de uma geração com tamanhas dificuldades, acumulou no final de uma carreira uma enormidade de vitórias? Como nós citamos aqui na semana passada, Josué e a sua geração venceram, destronaram e se apossaram de 32 cidades fortificadas. 32 coroas estavam na mão de Josué no final da sua carreira. Então, Josué e a sua geração são para nós uma espécie de um case de sucesso. E é óbvio que nós gostamos de cases de sucesso. Quando a gente pega assim uma revista assim, né, de negócio, a gente fala: rapaz, deixa eu ver o que tem por trás do sucesso aqui dessa empresa, desse CEO, desse negócio. Então hoje nós temos duas perguntas muito básicas para responder no nosso papo hoje à noite, que são, em primeiro lugar, como a geração de Josué foi capaz de transpor tantos obstáculos e de viver uma fé tão plena e engajada, mas também a segunda pergunta é como nós podemos viver isso hoje. Eu tenho certeza que você está começando o ano de 2024 e já tem diante de si um desafio. E se algum aqui entre nós levantar a mão e falar assim: pastor, eu estou iniciando esse ano sem nenhum problema, sem nenhum perrengue lá em casa, está tudo bem, está tudo certo, está tudo bem, eu vou descer e vou te dar um abraço. Porque com certeza você é a exceção da exceção. A maioria de nós está entrando em 2024 com muitos desafios, porque alguns deles já estavam lá antes do ano começar, na verdade. Coisas mal resolvidas, na família, no casamento, no coração, na nossa história e no trabalho. A grande resposta sobre por que Josué foi tão vitorioso está contido no texto que nós lemos na semana passada. Josué capítulo 1, versículo 6 diz assim: você guiará este povo na conquista da terra que eu prometi aos seus antepassados. Mas você fala assim: mas que papo é esse de antepassado?
Alguém prometeu alguma coisa para o bisavô desse rapaz, Arão. Se a tomada da terra prometida for estabelecida corretamente pelos melhores arqueólogos do nosso tempo como em alguma coisa por volta de 1.200 anos antes de Cristo, então nós temos que retornar 700 anos antes, 700 anos num túnel do tempo para trás, para conhecer um descendente de Josué, que por sinal é o pai da nação, um homem chamado Abrão, e que foi chamado por Deus por volta de 1900 antes de Cristo para caminhar com Deus. Nós conhecemos muito bem o texto do capítulo 12, mas eu queria recontar com você o que acontece dentro de Gênesis e dentro especialmente do final do capítulo 11. Gênesis tem esse nome porque esse nome significa origem, início, e esse título não vem do hebraico, vem de uma tradução antiga da Bíblia hebraica para o grego, chamada Septuaginta. O nome original do livro é Bereshit, que são as duas primeiras palavras de Gênesis. No princípio, no início, criou Deus os céus e a terra. Então, o título fala sobre as origens, sobre o princípio, sobre o início das coisas. Sobre o início de quê? Sobre o início de tudo. Gênesis fala sobre o início da criação, sobre a criação do homem, o início do relacionamento de Deus com o homem, sobre o início do pecado humano e a queda do ser humano, sobre o avanço do mal, sobre o primeiro grande ato de juízo de Deus sobre a humanidade no dilúvio, e fala em especial, a partir do capítulo 12, se concentra no início de Israel como uma nação. O restante de Gênesis conta a história dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, e dentre os patriarcas incluído José, pelo seu grande papel no tecido da história da família de Jacó. A grande última narrativa que nós temos antes do início da história de Abraão é a história de Babel. E você vai ver ao longo da reflexão de hoje que essas duas histórias, o chamado de Abraão e a história de Babel, eles têm que ser lidos juntos para que eles possam ser compreendidos, porque em Babel nós temos alguns homens dizendo assim: vamos erguer uma torre que alcance os céus, vamos ficar aqui, não sejamos espalhados pela face da terra. E essa era uma ordem de Deus para a geração após Noé. E então nós tornaremos o nosso nome famoso para todo sempre. Essa geração que era muito auspiciosa, que tinha muitos desejos, que era uma geração que tinha muitos sonhos, tinha todos os recursos e a tecnologia para construir essa torre, mas Deus viu que esses planos não eram bons, Deus intervém e fragmenta as línguas. E obviamente com a fragmentação das línguas, aquele projeto é desarticulado e é submetido a um fragoroso fracasso. Então, no vácuo dessa história de fracasso de Babel, o texto começa a dizer assim: havia um homem vivendo em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus não é senão a antiga Mesopotâmia, um lugar hoje onde está o Iraque, mais ou menos aqui a oeste da Palestina. Lá nesse lugar pequeno, Deus chamou um homem. E a história é mais ou menos assim: Terá, pai de Abraão, disse assim: vamos para Canaã, que era uma viagem do leste para o oeste. O texto não diz porque eles quiseram fazer a viagem, mas na antiguidade essas famílias que dependiam de pasto e água para suas ovelhas, elas faziam essas viagens de forma muito comum. O nomadismo era o padrão de vida da época. As pessoas viviam em tendas, acabou o pasto, acabou a água, elas levantam tenda e elas vão para uma outra região. Então eles estão saindo ali, indo na direção do oeste, mas quando eles percorrem 2/3 do caminho, eles param numa cidade chamada Harã, onde hoje está a Turquia. Inclusive tem um sítio arqueológico lá. E então, exatamente na Turquia, o pai de Abraão morre. Esse cara chamado Terá, que era o grande mentor e o visionário dessa viagem, ele morre. E aí então eles têm que tomar uma decisão, sabe por quê? Porque o mundo antigo não era o mundo civilizado que nós vivemos hoje. Não haviam países, não haviam fronteiras, não havia polícia federal. Como é que acontecia? Um clã que estava muitas vezes peregrinando no deserto era simplesmente assaltado, atacado por bandos de salteadores e mercenários que viviam no deserto. Essas pessoas eram mortas e tudo que elas tinham era roubado. Então, com a morte de Terá, o movimento mais óbvio e conservador era que Abraão voltasse para onde?
para Ur dos Caldeus, onde estavam seus parentes, seus primos, seus amigos de infância, e ficasse lá junto daquele clã para que eles pudessem se fortalecer e se proteger. Lembre-se que dentro de todos esses detalhes existem alguns agravantes. O irmão de Abraão havia morrido. E Abraão não tinha o quê, meus irmãos? Filhos. Antigamente, se você acha que as nossas famílias hoje são muito misturadas, imagine como eram as famílias desse tempo aqui. Um pai tinha filhos, os filhos moravam, casavam-se, moravam com os pais em tendas agregadas, e a família ia ficando uma família agregada para que o poder militar fosse restabelecido e fosse sustentado. O fato de Abraão não ter filhos não é apenas para ele uma frustração pessoal, mas é uma descontinuidade na força, no poderio econômico militar do seu clã. Então, exatamente nesse momento, nessa hora em que o pai de Abraão morre, e ele teria todos os elementos humanos para voltar para Ur dos Caldeus, aparece-lhe um Deus em pessoa e lhe diz assim: como é o chamado de Abraão? Você pode ser que você saiba de cor. Saia da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Como se Deus dissesse assim: não volte para o que é conhecido. Não volte para o que é seguro. Não tome uma escolha racional agora. Vá para um lugar que eu ainda te mostrarei. Imagine que você está lá no seu posto de trabalho, numa manhã trabalhando, e o seu trabalho é conhecido, o seu computador é conhecido, o seu chefe é conhecido, e você está lá estabelecido há 10 anos da mesma empresa, e passa um headhunter lá numa manhã, e fala assim para você: vamos trabalhar comigo? Vamos embora. Coloca tudo numa caixa aí, e vamos embora. Ele fala: não, tá, mas quanto é o salário? Eu falo: isso daí não é relevante agora. E o que eu vou fazer? Isso também, depois a gente conversa. E onde que é a sua empresa? Isso daí depois a gente vê. E onde é que fica a sua empresa? Isso daí também eu não quero falar agora. Eu falo assim: o que você pode me falar? Nada, só vem. Deus não está dando destino final, não está dando garantias, Deus não está falando somente isso. Saia, rompa e siga. Rompa e siga. E se você for folhear a sua Bíblia, você vai descobrir que o chamado de Abraão não é exceção. Essa experiência paradigmática, essa experiência abraâmica, ela está entranhada na vida de Moisés, de Josué, de Davi, de Jeremias, Isaías, Pedro, João, os apóstolos. Você está pescando aí faz muitos anos, não é? Sim. Seu pai já pescava aí? Sim. Seu avô também pescava aí? Sim. Então, ótimo. Abandone tudo isso. Deixe tudo isso para trás. Daqui para frente eu vou fazer de você um pescador de homens. Você acha que Pedro tinha noção do que significaria pescador de homens quando ele ouviu a expressão? Jesus estava convidando ele para romper e sair, romper e seguir. Então, nós temos 3 elementos nesse chamado de Abraão. Nós temos chamado, nós temos promessa e nós temos impossível. Porque uma coisa muito interessante sobre o Deus da palavra, e eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, é que esse Deus, ele nos chama para uma caminhada com Ele, com uma jornada com Ele, para um lugar que nós ainda descobriremos qual é, para que nós possamos caminhar com Deus ao longo do caminho e ir descobrindo. Mas Deus generosamente nos faz promessas. Pense que Deus não é obrigado a isso, pensa que Ele não é compelido a isso, pensa que Ele é tão generoso a ponto de estabelecer um desafio, uma convocação, e estabelecer uma promessa para que nós possamos fixar os olhos nela. E essa promessa para Abraão é muito significativa, porque ela está incrustada, o seu resumo no versículo 2. Farei de você o quê? Um grande povo e o abençoarei. É lógico que esses 2 temas percorrem toda a vida de Abraão. Deus lhe promete um filho, Deus lhe promete terra. Uma nação de descendentes viria de um filho natural, é isso que é prometido. E, ao mesmo tempo, essa nação ela precisa ser alocada num espaço de terra. Obviamente, isso é um grande desafio, porque ali ao longo de Harã, e apenas, não de Harã, mas de Canaã também, existem
grandes nações que estão assentadas naquelas terras por muitos séculos. Então, Deus faz uma promessa a esse homem. E eu quero contar para você como isso aconteceu. Como isso discorreu ao longo dos anos. Quantos anos você tinha? Quantos anos você acha que Abraão tinha quando Deus o chamou pela primeira vez? Você já teve curiosidade de olhar isso daí? Abraão tinha 70 anos de idade. 70 anos de idade. Quando Deus o chamou, sua esposa, que na juventude havia sido estéril, agora já não era mais fértil. Ela já não tinha os ciclos de uma mulher. Quantos anos você acha que levou para Isaac nascer? 30 anos. Quando passou 20 anos, Deus aproximou-se de Abraão em Gênesis 15 e disse assim: Abraão, grande é a tua recompensa. E se você ler o texto lá, Abraão vai dizer assim: como grande é a minha recompensa se depois de todo esse tempo eu continuo sem filhos e Eliezer de Damasco é o cara que vai herdar tudo que eu tenho. E aí Deus vira e fala assim: saia da tua tenda, olhe para as estrelas dos céus, conta as estrelas dos céus, assim será a tua descendência. E a palavra de Deus diz: Abrão creu na promessa de Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Abrão creu na promessa. E passados 30 anos, aquele sorriso irônico de Sara, quando ouviu Deus conversar com ele na tenda, foi transformado numa explosão de riso e nasceu Isaac. E Deus não se esqueceu da promessa, porque o autor de Hebreus diz assim, que esses grandes homens, eles viram a promessa de longe, mas eles não a viram completamente, porque a promessa é que Abrão seria uma nação, e que a sua nação ocuparia a terra, mas os anos se passaram, Deus não se esqueceu da promessa, ela continuou viva na vida de Isaac. Depois Isaac teve 2 filhos, quais os nomes, igreja? Esaú e Jacó, e a promessa continuou na vida de Jacó, e agora eu quero ver quem sabe os 12 filhos de Jacó aqui de cabeça. O cara não tinha televisão em casa, animado pra caramba, né? Mas Jacó tinha um filho amado, para quem ele deu uma túnica especial. E esse cara foi despojado dessa túnica, traído pelos irmãos, jogado numa cisterna para morrer, vendido como escravo para o Egito. E 20 anos depois ele se tornou o quê? Governador do Egito. Num tempo muito especial, porque quando José tornou-se governador do Egito, houve 7 anos de abastança, em que eles plantaram e colheram anos de vacas gordas. Mas logo depois houve 7 anos de grande escassez, de grande fome. E o texto vai dizer, a partir do versículo 43, que a fome era grande e que os egípcios vinham até os celeiros de José para alimentar suas famílias. Porque ele tinha bolado um plano de estocagem, um plano de logística e de distribuição. Mas Gênesis 47 vai mais longe e diz que toda a terra de Canaã veio até o Egito para encontrar salvação naquele tempo de fome. Você se lembra do que Deus havia prometido a Abrão? Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus não se esqueceu da promessa. Deus fez exatamente aquilo que disse que faria. E você e eu sabemos que Deus fez muito mais. Em determinado momento, enquanto Jesus discutia com seus oponentes, ele virou para os seus opositores e disse assim: vocês dizem que são filhos de Abraão, mas eu digo para vocês uma coisa: Abraão olhou para o futuro, Abraão viu o meu dia e se alegrou nele. Jesus está dizendo que Abraão caminhou olhando para uma fé de que um descendente seu abençoaria todas as famílias da terra, e que Jesus é esse, melhor e maior do que José, que cumpre de fato essas promessas. Meus irmãos, passaram mais de 4.000 anos desde que Deus fez uma promessa para Abraão, e você está sentado aqui num domingo à noite me ouvindo, sabe por quê?
Porque Abraão ficaria estarrecido de saber que 4.000 anos depois, Deus levanta homens e mulheres por meio de um descendente dele, de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi, filho da aliança, Messias prometido, e por meio dele, Deus levanta louvores em todas as línguas, em todas as nações do mundo. Abraão recebeu uma promessa: eu abençoarei todas as famílias da terra por meio do seu descendente. E assim foi feito. Eu quero dizer isso para você nessa noite, que se Deus fez uma promessa a Abraão, e 4.000 anos passados essa promessa ainda permanece de pé, e permanece sendo honrada e cumprida, eu te pergunto nessa noite, será que Deus vai falhar com você? Será que depois de cumprir todas as suas promessas a todos os homens e mulheres que ele encontrou nesses milhares de anos, será que Deus vai falhar só com você? Será que você é a exceção da exceção, da exceção, da exceção? Um homem que recebeu uma promessa de Deus e ela não tem se cumprido. É engraçado que toda promessa será provada. Será provada pelo tempo, será provada pelos obstáculos. Por quê? E aí eu deixei essa parte mais indigesta para o final do sermão. Nós já estamos no terço final dessa reflexão. Porque nós vamos falar nesse final de uma coisa muito desconfortável. E que se nós pudéssemos, nós mudaríamos. Mas nós não podemos e não conseguiremos, que é o seguinte: quantos homens e mulheres você acha que viviam em Ur dos Caldeus na época de Abrão? Muitos. Se você ler a história de Abraão, você vai descobrir que ao mentir que a sua esposa era sua irmã, ele não era um homem de suma virtude. Ele não era um homem bom, com certeza. Mas Abraão era um homem como nós. Mas ele foi chamado por Deus. Deus o chamou para ser pai de uma nação. E, no entanto, tem um pequeno detalhe: a esposa de Abraão é estéril. Pense sobre isso comigo por alguns minutos. Toda vez que Deus chama uma pessoa, Deus chama essa pessoa, Deus faz uma promessa, e Deus coloca no caminho da promessa, Deus mesmo coloca algo que é impossível. Pense em como era impossível quando Moisés estava lá pastoreando os rebanhos do seu sogro Jetro, e de repente uma sarça ardendo. Fala assim: rapaz, que legal, esse negócio não se consome, deve ser um holograma, deve ser uma TV de LCD de ultimíssima geração, vou lá ver o que é esse negócio. Quando ele se aproxima, Deus fala assim: Moisés, Deus conhece Moisés pelo nome, fala assim: entra lá no Egito e tira o meu povo do Egito. Aí Moisés fala assim: beleza, Deus, o que o senhor vai mandar? O senhor vai mandar alguns caças, tanques, blindados. Ele fala assim: não, toma aqui esse cajado. Toma aqui esse pedaço de pau, entra lá e confronta o líder da maior nação do mundo hoje. Ameaça ele, fala para ele deixar meu povo ir. Meus irmãos, nós lemos as histórias bíblicas tantas vezes que nós não nos damos conta de quão desafiadoras elas são para a nossa imaginação. Imagine Josué diante de todas as cidades fortificadas, tendo atrás de si um exército mal aparelhado. Imagine Jesus preparando os apóstolos, os fundamentos da igreja, homens iletrados, homens analfabetos, pescadores, homens comuns, que não tinham nenhum prestígio. Toda vez que Deus chama um homem e uma mulher, Deus coloca no nosso caminho aquilo que nos parece impossível. E isso é uma coisa muito desagradável. Sabe por quê? Porque pense sobre como é o perfil das pessoas que vivem aqui no nosso bairro. E pense um pouco sobre você e sobre mim. Pense um pouquinho. Eu estou diante de pessoas muito bem educadas, pessoas muito bem preparadas,
pessoas inteligentes, pessoas competentes, trabalhadoras, empreendedoras e proativas. Estou diante de pessoas que gostam de um bom desafio, não é verdade? É por isso que vocês são homens e mulheres de negócio, profissionais liberais, empreendedores, gente do mundo dos negócios, gente visionária, gente que gosta assim gosta de uma boa briga, né? É por isso que você foi por esse caminho, é por isso que você foi para a carreira acadêmica, é por isso que você... Mas agora imagine quando Deus pega uma pessoa assim, desse perfil, chama essa pessoa, e essa pessoa fala: rapaz, agora sim, eu vou trabalhar para a glória de Deus, eu vou cumprir meu chamado, as promessas que Deus tem para mim. E aí Deus coloca no seu caminho algo que é impossível, e que você não consegue fazer, que você não consegue resolver, que por mais que você tente, não dá certo. Coisas que estão além da sua capacidade. Pense em quantas coisas Deus coloca no nosso caminho. Pode ser, por exemplo, uma luta com uma doença que você não tem controle sobre ela. E por mais recursos e network que você tenha, isso não pode ser resolvido. Pode ser uma luta com um vício, por exemplo, e você já fez todo tipo de tratamento e você já buscou ajuda. Pode ser um perrengue no seu casamento que está aí há anos, e que depois de terapia, depois de ajuda, e palestra, e livro comprado e lido, permanece no mesmo lugar. Pode ser uma dificuldade de entender e de ajudar o seu filho. Apesar de todos os seus esforços, você não consegue entrar na cabeça desse indivíduo. Você não consegue ajudá-lo, você não consegue. Apesar de todas as tentativas, é algo que te soa absolutamente impossível. O que é que existe de impossível no seu caminho nesses primeiros dias de 2024? O que é que paira aí como uma pedra intransponível para você e para mim? A grande questão é que a geração de Josué, ela estava imbuída de uma premissa, que é a seguinte: toda vez que Deus chama um homem, Deus faz promessas, e nós teremos e veremos o impossível sendo vencido. Por que que você acha que Deus coloca o impossível nos nossos caminhos, meus irmãos? Sabe por quê? Porque se Deus não coloca algo impossível no nosso caminho, nós nunca aprenderemos a depender de Deus. Nós não confiaremos em Deus se não dependermos de Deus, e nós nunca dependeremos de Deus se nós tivermos outra opção, porque esse é o nosso coração. Nós queremos estar no controle o tempo todo, nós queremos que seja feito do nosso jeito, com os nossos recursos, com a nossa sabedoria, da nossa maneira, e obviamente isso não é dependência. Mas quando nós nos chocamos com aquilo que é impossível, nós caímos de joelhos. Eu já vi pessoas se renderem a Jesus Cristo por causa do impossível que Deus colocou em suas vidas. Porque elas eram pessoas cheias de decisão, cheias de autoridade, cheias de resolução, até que um dia um filho cai doente. Até que um dia alguém tem um câncer que não tem cura. Até que um dia a esposa simplesmente sai de casa. Até que o casamento acaba, até que há um problema de saúde, até que há uma desventura nos negócios. E essa pessoa se coloca de joelhos porque ela se lembra de que existem coisas que ela não consegue fazer, mas que não são trabalho dela, são trabalho de Deus. O nosso trabalho é atender o chamado. O trabalho de Deus é fazer aquilo que parece impossível para nós. Então eu queria te convidar, nesses primeiros dias do ano, a não desanimar, porque existe o impossível no seu caminho. Mas entender que Deus vai fazer esse milagre quando Ele quiser, da maneira que Ele quiser e com os recursos que Ele tem. E aí eu quero abrir o meu coração para você no final dessa reflexão e contar a nossa história. A história de Abraão é para ser lida junto da história de Babel, por um simples fato. Em Babel nós temos todos os recursos, nós temos toda a tecnologia, toda a sabedoria, nós temos todas as possibilidades, tudo pode dar certo, tudo certamente dará certo, pelo esforço humano, pelo intelecto humano, pela capacidade humana, tudo dará certo. E nós sabemos que Abraão é o contrário dessa história, porque nós temos um homem e uma mulher, tem tudo para dar errado, eles não têm os recursos, ela é estéril, eles são idosos, e quanto mais o tempo passa, mais impossível aquilo fica.
Mas Babel, que tinha tudo para dar certo, deu tudo errado. E Abrão, que tinha tudo para dar errado, deu tudo certo. Entre 2015 e 2017 eu tive muitas oportunidades. Eu conheci pessoas no final do meu mestrado e do meu doutorado que eram pessoas muito influentes. E eu tive a oportunidade de fazer projetos assim de um MBA para formação de pastores em área de gestão. Eu cheguei a entregar esse projeto nas mãos de um reitor de uma das maiores universidades do Brasil. E ele falou assim, não, agora rapaz, está tudo certo. Já deu bom já. Minha equipe vai te ligar, nós vamos começar a rolar os professores. Eu falei, pô, que legal. Eu vou te ligar. E eu fiquei olhando para o telefone. E no outro dia eu olhava de novo para o telefone. Eu conheci um coordenador executivo de uma das maiores instituições de ensino do país. E aí ele falou assim, não, cara, você tem todo o currículo, vamos lá e tal, não sei. Pega esse livro aqui e transforma em slide. Aí eu mandei para ele, falei, não, agora já está tudo certo, o coordenador do curso vai te ligar. E de novo eu olhando para o telefone. Meus irmãos, não foi um, não foi dois, foi uns 6 ou 7 projetos, que tinha tudo para dar certo, estava tudo encaminhado, estava tudo engatilhado, estava tudo legal. E quando chegava nos 48 do segundo tempo, aquela bola espirrava na trave. E aquilo que tinha tudo para dar certo, dava tudo errado. Isso me lançou numa crise pessoal no final de 2017. Isso me lançou num período assim de profunda desorientação. Em julho de 2018 eu vim passar as férias aqui em São José dos Campos. E aí um amigo meu falou assim, rapaz, vai lá visitar o reverendo Knight. Vai lá na central, que ele é meu amigo, tal, vai lá conversar com ele. Eu falei, beleza, vou lá conversar com o reverendo Knight. Simpatia de pessoa. Sentei e falei, e aí, reverendo, estou aqui, deixar meu currículo com o senhor, né? Porque quem sabe no futuro a gente possa cooperar. Ele falou, rapaz, olha, aqui não tem campo, não tem previsão de ter campo, mas é o seguinte, tem uma região chamada Jardim Aquários. A gente plantou uma igreja lá e essa igreja morreu. São 13 mil pessoas morando num bairro praticamente sem igreja. Eu acho que você podia fazer um projeto de plantação lá. Eu falei, tá bom, e o que tem lá? O que sobrou dessa igreja? Ele falou, nada. Eu falei, mas o que é nada? Ele falou assim, nada, não tem um microfone, não tem um cabo, não tem lugar, não tem cadeira, não tem gente, não tem dinheiro, não tem nada, não tem uma placa, não tem nada. Eu falei, legal, bacana, estou ficando animado com essa história. E o que é que tem assim para a gente, né, fazer uma parceria? Ele falou, não, rapaz, não tem um centavo, não tem gente para mandar, não tem nada. Eu falei, então qual que é o projeto? O projeto é você vem, levanta o seu sustento, dá seu jeito, evangeliza as pessoas e planta a igreja. Eu falei, top, muito bom. Cheguei lá, isso daí está sendo transmitido, cara. Knight, eu te amo, mas foi a verdade. Cheguei lá fora, minha esposa me esperando, falou assim, e aí, como é que foi a conversa com o pastor? Ele falou assim, rapaz, ou ele está louco, ou eu estou louco, ou nós estamos tudo louco. Nós estamos tudo maluco, nós perdemos o juízo de vez. E eu passei 8 anos, irmãos, trabalhando numa igreja de revitalização, isso dá muito trabalho. Eu estava cansado, eu já estava assim, chegando na meia-idade, eu já queria vir já diminuindo um pouco, né? Aí eu ajoelhei, e de repente uma voz falou assim, sou eu que estou nisso daí. Eu estou dizendo para você, sai e vai. Sai e vai, obedece. Mas você sabe como é que é pastor? Pastor é um bicho muito pecador, rapaz. É um bicho do coração duro demais. Eu falei, não, deve ser delírio da minha cabeça, eu acho que eu estou muito cansado, acho que eu estou muito estressado, deve ser um delírio da minha cabeça. E aí então fui selecionado para fazer um treinamento no Havaí. 60 líderes globais, de vários pontos do globo, 30 dias no Havaí. E lá eu ia ficar afastado das minhas atividades pastorais, me concentrado naquele treinamento do Haggai International. Ok. Chegamos lá no Havaí, o treinador, que era o Joy Hansu, Dr. Joe, como a gente o chamava, ele abre a Bíblia na primeira devocional. Fala assim, vamos ler o texto aqui então, muito importante aqui para a gente começar esse treinamento.
Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 12. E eu quero ler para você o que está escrito aqui. Saia da sua casa, saia da sua parentela, vá para um lugar que eu vou te mostrar. E Deus falou 30 dias a mesmíssima coisa comigo. Gênesis 12 e João 4. Eu voltei, sentei com a minha esposa, dei uma coçada na cabeça assim, fiz uma introdução mais ou menos assim. Então, eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? Ela falou, a boa. Eu falei, a boa é que São José dos Campos é uma cidade maravilhosa. E a ruim? A ruim é que nós vamos plantar uma igreja lá. Do nada. Num lugar em que não tem igreja. No meio disso, em julho de 2019, nós comunicamos de púlpito para toda a igreja reunida numa assembleia, num culto solene, que nós não estaríamos mais no pastorado daquela igreja no final de 2020. No final de 2020. Seria 1 ano e meio para fazer uma transição. E em março de 2020 aconteceu um fato nada significativo, nada relevante. Não é verdade? Um negócio chamado pandemia, eu não sei se você ouviu falar sobre. E as pessoas me perguntavam assim, Jefferson, como é que você acha que você vai plantar uma igreja numa época em que todas as igrejas estão fechando, meu caro? Todos os parceiros para quem eu apresentava o projeto me perguntavam a mesma coisa. Como é que você vai plantar essa igreja? Como é que essa igreja será plantada? Eu dava a mesma resposta para todos. Eu não sei. Eu lembro quando eu estive lá diante do reverendo Hilder, né, Vinícius? O reverendo Hilder falou assim, pegou meu projeto, que é o pastor da IP Alpha, que é a nossa igreja mãe. Mas como que você vai plantar essa igreja? Assim, qual que vai ser a sua estratégia? Eu não sei. Meus irmãos, eu quero te dar um conselho do meu coração para o seu coração nesses primeiros dias do ano. Eu gastei muito tempo em projetos que eram meus projetos. Meus projetos. E todos eles deram errado. Nós estamos às vésperas de ir para um lugar que é o triplo da capacidade desse lugar aqui. Apesar de mim, essa igreja está nascendo, está sendo plantada para a glória de Deus. Apesar de mim. Apesar de mim. E eu quero falar do meu coração para o seu coração. Gaste sua vida no plano que Jesus tem para você. Gaste sua vida no plano que Jesus tem para você. Não abra mão de uma promessa porque parece que tem algo impossível aqui, por algo que parece tão possível aqui do outro lado. Não faça isso. Obedeça o que o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Obedeça a voz de Deus falando aí no profundo do seu coração. Consagre a sua vida ao plano que Jesus tem para você. Acredite em mim, o plano dele para você é a melhor coisa. A promessa dele para você é a melhor coisa. O plano que ele tem para mim é melhor do que o meu plano para mim. Acredite nisso, profundamente. Ou do contrário, você vai ficar dividido entre atender o chamado e construir uma torre para fazer o seu nome famoso. Você ficará hesitante nessa esquina. Não fique. Eu quero dizer para você que os primeiros meses da plantação aqui foram de extrema aflição e sofrimento para mim. Hoje, olhando para trás, eu vejo que tudo isso era uma profunda imaturidade espiritual da minha parte. Era uma profunda falta de fé e de convicção, de dependência de Deus da minha parte. Se eu pudesse voltar no tempo, eu diria para mim, com o dedo na minha cara, seja mais crente. Seja mais crente. Deus tem uma caminhada com você. Deus tem uma história com você. Quantos milagres Ele já fez? E quais milagres Ele não poderá fazer? Quem somos eu e você para dizer para Deus o que Ele pode e o que Ele não pode fazer? Eu digo para você o que eu diria para mim: não seja incrédulo. Não endureça o seu coração e não faça o seu caminho. Não faça o seu caminho, meu irmão. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Entregue tudo nas mãos do Senhor. E o mais
Ele fará. Jesus, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado porque nós cremos que o Senhor tem uma promessa para cada um de nós aqui. O Senhor tem uma promessa que nos envolve a todos, uma promessa universal de salvação e redenção em Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, aquele que é muito maior do que José, aquele que foi humilhado, aquele que foi jogado na cisterna humilhante da morte de cruz, mas que foi exaltado para reinar sobre tudo e todos. Essa promessa ela é válida para todos nós, mas nós cremos que o Senhor é um Deus tão pessoal, gracioso, que nos toma pelo nome, que o Senhor ainda assim tem promessas que são derramadas no mais profundo do nosso coração pelo poder do Espírito Santo. Nós cremos que exatamente agora o Senhor está prometendo a restauração do nosso casamento, está fazendo promessas acerca da salvação dos nossos filhos, está fazendo promessas acerca de cura e de transformação do corpo e da alma, está fazendo promessas a respeito de um futuro, de um negócio, de um empreendimento, de uma visão, de uma carreira. O Senhor está derramando promessas no nosso coração. Senhor, nos dá a fé genuína da palavra de Deus, não a fé que quer mover o Senhor na direção da nossa agenda, mas a fé que move o nosso coração na direção da sua agenda. Não a nossa vontade, Senhor, não os nossos planos, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor quer em nossa vida. Ó Jesus, nós não queremos colocar nem um tijolo a mais nos nossos planos, na nossa torre. Nós queremos colocar tudo que temos, tudo que somos, cada segundo, cada centavo, cada esforço, os nossos dons, tudo no seu reino, para a sua glória, para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado sobre tudo e todos, para que acima de todo nome seja exaltado e reconhecido o nome de Jesus. Jesus, o Senhor é a cura das nações, o Senhor é o Redentor, Senhor Jesus, de uma humanidade caída e pecaminosa. O Senhor é o nosso Salvador. Exalta o teu nome, glorifica o teu nome, ó Jesus, em nossa vida. Nesses primeiros dias do ano nós colocamos aos teus pés tudo o que somos. Nós rasgamos os nossos planos e dizemos: Senhor, faça a tua vontade em nós. Faça a tua vontade em nós, e que nós não sejamos intimidados pelas muralhas, nem pelos gigantes, nem pela oposição, mas que nós possamos saber que o Senhor mesmo há de fazer aquilo que nos parece impossível. Glorifica o teu nome, Senhor, em nossa vida. Nós oramos, Senhor, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. E amém.